oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Então, hoje estamos agora começando mais um Plus de Soissons. Como vocês sabem, um programa a gente entrevista alguém Plus de Soissons e outro alguém que está avant de Soissons. Ou seja, e esse avant de Soissons pode ser pouquinho tempo antes dos 60 e aquele frenesi assim, ai, 60, ou pode ser muito, muito longe dos 60, que é o caso da entrevistada de hoje, a Natália. Ela está mais ou menos, ela já percorreu mais ou menos um terço dos 60. Isso, Natália? Sim, tenho 22. Tá, então, essa é a Natália Miller e ela mesma vai se apresentar. Mas, antes, eu vou dizer que ela tem muita intimidade aqui com a rádio. Sabe quando a gente fala, liga para anunciar e etc., vai cair na mesa dela. Ela que cuida de produção e cuida também dessa parte comercial aqui. Te apresenta, por favor. Bom, então, eu faço a gestão da EO junto com o Roberto Pentaúde, que todo mundo conheça. Eu acho que me apresentar para... Vamos começar. Eu sou uma camaquense, eu me mudei para Porto Alegre fazem 4 anos para a faculdade. Faço 2 faculdades. Faço pedagogia bilíngue, português Libras, no INES, no Polo URGS, e faço marketing, que é a área que eu atuo, né, aqui na EO. Mas, antes disso, tu fizesse uma outra coisa como estudante. Sim. Na verdade, eu sou formada em técnico em controle ambiental em Camaquã. Eu me formei e eu vim em Porto Alegre para fazer química. E fiz um tempo, acho que foi uns 3 semestres de química, e até que eu me deparei com uma questão que não era o que eu queria. No caso, a química não era, porque eu não concordava com a forma da pedagogia dos professores da química, né, com a pedagogia, Eu concordo com uma pedagogia mais Paulo Freire, vamos dizer assim, e lá é uma pedagogia bem tradicional. Então, eu não concordava com aquilo, não conseguia me ver mudando naquele ambiente. E talvez em outra área, no caso, como eu escolhi depois fazer a pedagogia pelas políticas públicas, que é uma coisa que eu acredito que eu consiga mudar, eu decidi trocar. Mudar. Quando tu está falando mudar, tu está falando mudar coisas ou mudar tu? Eu acho que a minha mudança para Porto Alegre me fez mudar no caso, a minha visão, eu me conhecer. Eu acho que os meus 3 semestres de química, eu aprendi muito sobre mim e pouco sobre química. Uhum. Eu vou dizer assim, eu aprendi tudo que eu não gosto, do que eu concordo. Eu descobri uma Natália que não era a projeção dos meus pais e da minha família, que acontecia muito lá em Camaquã, que eu nasci numa família super tradicional, conservadora, e aqui eu tive uma liberdade para... Bom, tudo bem, a tua família te ensinou isso, isso e isso, mas o que tu é, o que tu concorda? Então, a química me ensinou muito sobre mim, e eu percebi que na química eu não ia conseguir mudar, pensando como docente, eu não ia conseguir mudar a educação, que eu acho que ela precisa de uma mudança, porque é a base de tudo, da mudança na sociedade como um todo, é a educação, né? Então, os dois, vamos dizer assim. Eu não ia conseguir mudar nem a mim, fazendo uma coisa que depois eu percebi que não era o que eu queria fazer. E eu fui influenciada na escolha um pouco também pelo que eu acreditava naquele momento, que eu tinha uma influência na química, que eu gostava muito daquela matéria, tinha uma facilidade nas exatas. Tinha uma professora que eu admirava muito no ensino médio, e eu
como eu fiz o técnico, eram 4 anos. Então, eu fiz projetos ligados à química e tudo. Só que eu percebi que o que eu gostava naqueles projetos era a forma como a gente aprendia química, a gente ensinava, a gente fazia, e não o conteúdo em si. Isso é bem comum, eu acho, quando a gente está nessa fase de começar a vida profissional, ter essas pequenas influências ligadas a um gosto pessoal, um professor mais bacana, mas não saber ainda exatamente como aplicar no futuro. Sim. Tu tinha, além dessa influência, eu posso entender que tu tinha um gosto pela docência. Sim. E agora tu estás fazendo pedagogia. Sim, porque eu acredito que tudo que tu aprende na vida é para tu passar para o próximo. Não tem o porquê tu adquirir conhecimento ao longo de uma vida para morrer com aquilo e não trazer uma diferença no outro. Eu acho um pouco por isso que eu sou apaixonada também agora por essa coisa da rádio, né? Essa difusão de conhecimento, transmissão. Indiferente onde tu esteja, tu consegue acessar um conteúdo de forma gratuita, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre fui apaixonada por isso. E eu cresci no meio de professores. Minha tia, que é uma influência muito grande, era professora. Então, eu tinha sempre uma paixão por isso e achava que era por causa das letras. Depois eu vi que talvez fosse a química, enfim. Mas depois eu percebi que não, que é a questão da troca. É a troca de experiência, é a troca de conhecimento. É isso que me faz, me move. E agora tem esse terreno fértil aqui, né, da rádio, ou da rádia, porque é uma rádio com visão feminina, de difundir muitos assuntos. Muita coisa passa pelas tuas mãos na produção dos programas. Sim, eu acho que a rádio ela tá para isso, para desconstruir, pela troca, para poder expandir os horizontes. E foi o que aconteceu comigo quando eu vim para Porto Alegre. Eu expandi meu horizonte. Eu estava acostumada com aquela coisinha fechada ali, num mundo pequeno do interior, e eu expandi. Eu acho que a rádio, a proposta dela também é isso, é expandir. E como aconteceu comigo, antes eu tinha uma visão muito fechada, eu não conseguia me imaginar mais velha. Eu tinha um problema com isso, assim. Para mim, a minha idade, que eu acho que vai ser o ápice da minha vida, e eu sempre sonho com esse momento, é os 37 anos. Para mim, 37 anos assim é tudo. Eu me imagino tudo que eu quero é essa idade para mim. E só para mim, depois de 50 anos, fechava muito isso. Eu pensava, e depois, o que vai ser? E um pouco convivendo aqui com as pessoas, com o Roberto e tudo, e o programa aqui, ouvir as pessoas falando sobre a sua vida, sobre as prospecções, sobre, enfim, me mudou o meu pensamento. Então, a rádio, sim, ela tem um propósito, eu vejo isso por mim. A gente muda, a gente está aqui para uma troca que expande até o... Ou seja, tu já acredita que tem vida depois de 60. 50 era o teu limite, né? Como eu sou do interior, lá a vida depois de um tempo as pessoas ficam, as pessoas se aposentam e ficam em casa, não tem aquele pensamento, bom, o que eu vou fazer? As pessoas não são tão ativas, vamos dizer assim, como as pessoas que convivo hoje. O Roberto tem 70 anos e está aqui correndo, fazendo a rádio, faz programas e faz coisas e tem um futuro que imagina e, bom, eu tenho muito para viver, entendeu? Então, ele tem muito ainda. E ele tem 60 anos. Como assim eu, com 50, não me imaginava? Natália, tu faz um fechamento assim, em Camaquã, uma cidade do interior. Eu sou de uma cidade do interior que é talvez menor do que Camaquã, que é São Francisco de Paula. E o que eu aprendi nesse tempo? Essas pessoas que têm essa... O próprio jovem que tem essa limitação, que tem o seu mundinho, ele pode morar em Porto Alegre e o mundinho dele ser o colégio, a Vila Assunção,
e aquela perspectiva. E quando ele chega na universidade, por exemplo, ele vai expandir um pouco, porque ele vai ter turmas diversas, colegas que vieram de diversos lugares. Eu acho que quem vem do interior tem muito essa sensação que era no interior, mas uma cidade do tamanho de Porto Alegre, ela acaba sendo composta por mini-mundos, que são os seus bairros ou os seus guetos. Uhum. Eu estudo no Anchieta, ou no Farroupilha, ou no Leonardo. Estou falando só os colégios particulares, mas os colégios públicos também. E acaba virando aquilo ali mesmo. Essa expansão, ela realmente acontece na vida quando a gente entra na universidade, eu acho. Para a maioria das pessoas. Sim, porque na universidade tu pega pessoas, pensando no caso na federal, né? Uhum. Que você pega um particular, acaba fechando ainda para um público. Mas uma federal, tu tem pessoas de todas as classes, tu tem pessoas vindas de todos os lugares, com pensamentos completamente diferentes, que estão numa sala de aula. Então, sim, tu troca, mesmo que tu não queira, tu acaba tendo uma troca e tu acaba sendo influenciado pelo que tu vê. Tu é influenciado pelo teu meio, de qualquer forma. Então, a universidade, para mim, a minha mudança foi um pouco até antes da universidade, porque em Camaquã agora tem o Instituto Federal, o IFE, então tem a Escola Técnica, enfim. Eu saí do ensino médio, eu tinha o sonho de fazer faculdade, de fazer jornalismo, quando eu estava no ensino médio, porque eu tinha influência da Dona Zélia, que é uma jornalista, enfim, que viajou o mundo, e eu tinha esse sonho, assim, eu também quero ser jornalista como a Dona Zélia, quero viajar o mundo, porque achava maravilhosa a vida dela, ela era uma imagem forte para mim. Então, eu que cresci com aquela visão de a mulher tem que casar, ter filho, passar num concurso para ter estabilidade, ter a casa, ter filhos, enfim, isso. E, para mim, a Dona Zélia era o oposto disso, porque a Dona Zélia viajava o mundo, entendeu? Ela tinha os filhos, ela falava francês, ela tinha morado na França, em Marrocos, enfim. Então, para ela foi a minha visão assim, eu quero isso. Eu não quero isso que estão me ensinando. E aí, com isso, eu pensei, não, como é que eu vou fazer isso? Fiz o IFE, que foi um técnico que eu tinha que foi onde eu comecei. Bom, eu quero fazer a faculdade, como é que eu vou fazer? O IFE, por ter pessoas como a Vera, que foi entrevistada na semana passada, tinha professores que tinham vivências que podiam passar para ti. Então, eu aprendi, eu posso fazer uma federal, eu posso ir para Porto Alegre, eu posso ir para Pelotas, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer. Eu preciso de tal e tal coisa, eu tenho essas ferramentas. Então, eles abriram o meu mundo para o mundo, vamos dizer assim. Mas, mesmo abriram uma porta, vamos dizer assim. A minha entrada mesmo para o mundo foi quando eu vim para cá, que aí, sim, bom, o que eu achava que era o mundo, eu vi que era só um pedacinho. Um pedacinho do mundo. Um pedacinho daquilo. E, bom, tu tivesse essa transição de entrar na química, não é muito bem isso, eu quero fazer uma outra coisa, daí tu fosse experimentando múltiplos assuntos. Eu vejo muitos jovens da tua idade também nessa coisa assim, exatamente o que eu quero, entra na faculdade muito cedo, com 16, 17. Porque tem aquela pressão, né? Porque tem a pressão de tu sair do ensino médio para entrar para uma faculdade e não tem nenhum momento que tu pense, tu não quer se conhecer um pouco antes? Talvez hoje, eu mudasse isso. Eu saí do ensino médio, prestei vestibular. Na verdade, eu entrei para momentos, espero que minha família não esteja vendo. Eu passei para a gestão ambiental aqui em Porto Alegre, só que eu queria química, né? Então eu não contei para ninguém que eu tinha passado e fiquei esperando a química, que começava só no segundo semestre. Mas eu tinha aquela necessidade, se eu não passar direto para uma faculdade no primeiro ano, eu estou fracassando. Então, falta o espaço, às vezes, para as pessoas se conhecerem antes. Não, eu podia ter tirado um ano sabático ali para me conhecer, para saber, eu quero mesmo isso, talvez eu estou sendo influenciada, ou não. Talvez eu não quisesse fazer faculdade, eu quisesse empreender, viajar o mundo antes de entrar na faculdade, né? Mas porque hoje tem essa questão de tudo tem que ser muito rápido e qualquer tempo que tu perca, tu está muito atrás dos outros.
né? As pessoas não pensam muito no autoconhecimento, eu acho. Falta um pouco isso, porque as pessoas estão muito apressadas para aproveitar, para correr contra o tempo, em vez de vivê-lo. Tu acha que tem mais meninos ou meninas, homens ou mulheres, nessa faixa, dentro da universidade, ou perdidos assim com essa... Não sei muito bem o que é que eu quero, estou fazendo aqui porque a família me empurrou, porque eu me deixei levar. Tu acha que tem uma questão de gênero aí ou é meio generalizado? Boa pergunta. Eu não sei te falar muito bem. É que eu saí na química, eu vivenciei uma turma onde era a maioria meninos, né? E a química, a maioria das disciplinas são ligadas também junto com o pessoal da engenharia. Então, engenharia, química, física, a maioria é meninos. E agora, na pedagogia, é o oposto. Então, vamos pensar. Nessa turma, que a maioria era meninos, eles estavam lá e sabiam o que queriam fazer? Ou eles também estavam ali? Eu acho. No começo, eu acho que a maioria está ali meio perdido. Porque pelo que eu conversava, assim, tanto... É que a química tem uma evasão muito grande, né? Pela forma da didática, da forma deles, a evasão da química é muito grande. E a maioria dos meus colegas que entraram comigo na química, a maioria não está. Botar numa turma de 30, eu vejo pelo Face, pelo pessoal que convive, umas 6 pessoas que estão lá ainda. Então, eu não sei se tem uma questão ligada a gênero, mas as pessoas acabam entrando só para conseguir, para estar lá, para dizer, bom, eu não estou fracassada. Eu passei, sim, no Enem, a minha nota foi boa e eu consegui entrar. Ainda mais pensando na questão da URGS, né? Que aí tem toda essa aura. Mas que é muito legal. Pois é, agora a gente compartilha, porque a caneta caiu. Mas a URGS tem essa... Não diria assim, a palavra não é glamour, porque tem uma história. Então, tem uma construção da cidade de Porto Alegre e de muito do Rio Grande do Sul. Né? Então, também tem essa influência que vem de um passado assim, importante. E, bom, eu te fiz essa pergunta, agora vou te fazer uma outra pergunta que está relacionada a afetos, namoro, enfim. Tu namoraria alguém perdido, assim? Porque, né, eu vejo, voltando, né, eu vejo que tem muita gente que está nesse momento que tu já estiveste, que não sabia muito bem. Hoje, se tu encontrasse alguém assim, perdidão, como é que ia ser a tua reação? Como é que seria o teu olhar? No caso, meu olhar... Tu foi numa festa, sei lá, encontrou alguém perdidão, assim. Eu estou fazendo a minha faculdade, mas eu não gosto, não sei se eu quero ser isso, ser aquilo. Seria Como amiga, é que tu lida com isso? Seria super amiga da pessoa e ia contar minha vida para ela, mas como relacionamentos, eu acho que não me relacionaria com uma pessoa assim. Pelo meio que eu vivo hoje, pelo meu planejamento, assim. Porque... mesmo talvez para mim a troca de faculdade, quando eu fui sair da química, foi muito difícil. Porque eu tinha aquela coisa, bom, eu vim para fazer isso, como eu vou chegar na minha casa e falar para meus pais que eu não quero mais isso, né? Pô, eu mudei para Porto Alegre para isso, né? E eu tinha planejamento, desde os meus 15 anos eu tinha meu planejamento até os 30. Entendeu? Uau! Eu tinha todo um planejamento assim, bom, vou entrar com 16, 17 na faculdade, vou fazer, com 22 eu me formo, eu entro no mestrado direto, faço meu mestrado, termino o mestrado, eu faço meu doutorado de sanduíche na Alemanha, em Boppard. Eu sabia, tipo, toda... E aí, quando eu volto do mestrado, sanduíche, no caso, que eu ia fazer, eu começo a prestar concursos para dar aula, e aí eu entro no meu pós, e, nesse momento, era o momento que eu engravidava, entendeu? Para até os 30 ter todo... Então, eu sempre tive um planejamento de vida que hoje eu não tenho mais. E agora, sim, esse planejamento foi assim, rasgado. Hoje, aí, pergunta hoje, tá?
Hoje, Natália, tu quer fazer o quê? Bom, hoje eu não quero ter filhos, hoje eu não me imagino num concurso, hoje eu quero uma liberdade que, se eu fizer um concurso, eu não vou poder ter. Eu quero uma... Se fizeres um concurso. Porque eu vou estar fixada naquele lugar, enfim. E não quero ter filhos, porque eu também quero ter uma liberdade. Se eu tiver filhos, talvez eu não consiga ter. Vou ter uma responsabilidade que eu não quero. Eu não sei se eu quero. Não sei se eu quero, acho que fica melhor na tua idade. Mas a única coisa que não mudou até hoje é que eu não quero casar. Que isso eu tenho desde os meus 10 anos. Eu tenho uma coisa assim com casamento, mas tirando isso, acho que foi isso que não mudou. O resto, todo o planejamento mudou. Quando tu fala no casamento, tu fala na formalidade do casamento ou morar junto com outra pessoa? Quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ter um relacionamento onde cada um ia morar em uma casa separada, de preferência em cidades. Tipo, eu morar aqui e a pessoa morar em outra cidade. Eu queria isso, a gente se vê no final de semana. A minha ideia de relacionamento era isso. Hoje eu não sei. Eu não vou dizer que eu não estou aberta, talvez um dia, em algum momento, eu encontro uma pessoa e queira dividir. Eu sei que isso é legal e é uma troca interessante. Hoje eu mudei, não sou tão radical a isso. Acho que, no momento, eu era um pouco radical demais assim nisso. Mas eu não sei se eu conseguiria me relacionar, voltando à pergunta, com uma pessoa que não tem ao menos uma ideia de onde quer chegar. Porque eu acho que, para se relacionar com uma pessoa, as duas pessoas têm que querer chegar ao menos num lugar em comum, assim, né? Então eu não sei se eu conseguiria me relacionar com uma pessoa que não Bom, a tem vida uma já te ideia. mostrou que a gente vai mudando. Sim. E vai dando, enfim, e que é legal o teu planejamento até para desmanchar. Né? A gente está falando aqui dos sonhos da Natália, da visão de mundo que foi alterando. Sim, Né? Mas cheia de... Sempre com esse raciocínio. Acho que é por isso que tu fosse para essa área de marketing, que sempre está trabalhando com planejamento, o futuro, Sim. o que a gente vai fazer daqui um pouquinho, eu faço isso, e daí vai ter um resultado X esperado, que nem sempre acontece. E eu acho que, mesmo que Aí, hoje plano B. eu vejo meu planejamento assim, eu vejo que ele saiu completamente oposto do que eu imaginei, eu consigo pensar, bom, é totalmente diferente, mas eu estou mais feliz com isso? Eu estaria feliz fazendo aquilo? Eu consigo mesmo fazer uma comparação do que eu imaginava e onde eu estou hoje. E, talvez, pelo meu planejamento, eu não estaria tão feliz como eu estou hoje. Porque hoje, mesmo, nunca imaginei que eu ia ir para essa área. Não, naquele momento, não me passava na cabeça. Mesmo que eu tenha feito vários cursos de design antes. Eu acho isso muito louco, porque eu... Tipo, na adolescência, meu tempo livre sempre foi fazendo alguns cursos. Então, eu fiz curso de design gráfico, fiz curso de Photoshop, fiz vários cursos que hoje eu uso muito, que eu nunca imaginei usar. Então, acho que lá no fundo tinha destino já. Pois é, tu sabe a história das fontes, da escolha das fontes do Mac? Não. Qual é a história? Então, tem uma coisa muito interessante. O Steve Jobs estava lá na universidade, ele precisava fazer alguma coisa, passou na frente de um curso que dizia assim, eu não sei exatamente qual era a palavra, mas é tipo caligrafia. E aí ele disse, vou fazer essa disciplina, ou fazer isso. E ele foi fazer isso. E quando ele cria o Mac, a coisa que mais foi importante assim, e que fez sucesso imediato junto com a área de arquitetura, de artes, foi que ele trabalhou muito em desenhar fontes muito legais. Então, assim, tem essa conexão. Ele foi lá, fez um curso aleatório, e, quando ele foi aplicar, ele fez... ele tinha onde usar aquilo. Não é aquela coisa que a gente fica pensando lá na aula. Para que mesmo que eu tenho que usar logaritmos no futuro? Algoritmos a gente já sabe por quê, né? Por causa das redes sociais. Mas, então, me parece que essas coisas soltas, se a gente conseguisse
prestar atenção, elas são a construção do caminho. São É as a tua preferências. bagagem, né? É o que tu vai usar depois para construir o teu, E é o tudo. que te atrai. Sim. Se a gente prestasse atenção, talvez a gente, que tem a ver com o que tu trouxesse bem no início, o autoconhecimento. Pô, se eu gosto disso, será que eu posso transformar isso numa coisa rentável, economicamente viável, porque as pessoas precisam pagar suas contas? Sim. É verdade. E querendo ou não, eu me lembro quando eu fiz esse curso, eu gostava muito da parte criativa. Eu não gostava de fazer os trabalhinhos que eles mandavam fazer, porque era tudo já meio que formatado. Eu gostava de criar. E aí, quando eu terminei de fazer o curso de design gráfico, acho que era o nome, eu comecei a fazer um para programador. E eu não consegui, porque, claro, para uma pessoa criativa, a questão de programação é muito certinho, é muito códigos, fontes. É o oposto, né? E aquele curso, para mim, foi muito maçante. Eu não consegui terminar ele. E até hoje eu fujo quando tem que sites, criação de site, programação de site, para mim é... Hoje eu sei, para autoconhecimento, vai conhecendo, tu vai percebendo o que te agrada e o que não te agrada. Mas é importante pela bagagem. Mas agora tu trouxesse uma outra coisa que é interessante, que são essas coisas que são formatadas. E a gente não se dá conta que essas regras, se a gente conhece bem a regra, a gente sabe onde mexer para mudar. E isso é uma entrevista e eu daqui a um pouco estou dando opiniões no lugar da entrevista. Isso, né? Então, e tem uma história muito... Tem um caso muito famoso, que ele é estudo de caso mesmo, de conhecer profundamente a regra para poder desconstruir, que é o caso do Picasso. E tem um estudo que ele fez de uma obra que é um touro, que é só a silhueta. E primeiro ele conhecia profundamente a anatomia, uma pintura clássica, e ele fez ele completo, foi tirando, limpando, até deixar só um traço. E qualquer pessoa que olha reconhece que ali é um touro e com a sua pujança, com a sua força, reconhece tudo. Tá? Até chegar nesse traço muito simples, ele fez toda a outra bagagem. E eu acho que, às vezes, a gente tem essa dificuldade da construção da bagagem. Porque, pensando nos programadores, eles têm regras, mas eles são extremamente criativos para propor novas soluções, novos caminhos. Então, às vezes, são coisas... São pontos de vista mesmo, né, daquilo que a gente está manipulando, usando. O que é ser criativo? É desconstruir ou é construir do zero? Ou enfim... Que base que a gente vai ter, vai inventar, o que é criativo, o que é inventivo, o que é... São palavras que estão hoje no nosso dia a dia. Como é que quais são dessas palavrinhas assim as mais fortes para ti? Tu já falaste criativo bastante vezes, mas inovadores, enfim, são palavras hoje influenciadoras. Criativo, inovador. Eu acho que o que move tudo é a curiosidade, né? E o propósito. A palavra tão batida hoje em dia que fica até... Mas eu acho que são palavras que... propósito, eu vou cair de novo no propósito. Criativo, inovador, curioso, propósito. Eu acho que são... Se eu puder te ajudar, eu ficaria com a curiosidade. Eu acho que é o que move o mundo. Não, é a curiosidade que busca conhecimento, que pergunta como seria ser e por aí vai. E essa questão das palavras. Então, vamos focar um pouquinho mais nisso. Essa palavra tão batida, tal... Tu consegue identificar algumas palavras e suas épocas na tua vida?
Na minha vida? É. Agora eu fiquei pensativa. Eu acho que... Se fosse aquele jogo de palavras, 10 anos, qual seria a palavra? Tá, vamos lá. Com 10 anos, talvez a palavra fosse curiosa. Com 20, curiosa de novo. Eu acho que aí com uns 15 anos eu me torno um pouco rebelde, né? Depois eu começo a querer desbravar tudo e conhecer isso. Então, com 20 hoje, a minha palavra seria desconstrução. Essa minha fase, eu acho que seria essa palavra, desconstrução. Esses últimos 2 anos, principalmente, eu desconstruí muito, assim. Talvez a Natália, que veio para Porto Alegre hoje, olhe para essa Natália, mesmo que reconheça um pouco, claro, pela bagagem, ela se desconstruiu muito, assim. Nessa tua desconstrução, o que foi emocional e o que veio como representação prática, física? Fisicamente, eu acho que todas as minhas mudanças teve um lado físico também, assim, um pouco. A gente sempre brinca que a gente não consegue tratar, a gente muda o cabelo, né? Exatamente. A gente não consegue. Eu já fui crespa, tu acredita? Então, é engraçado. Quando eu me mudei para Porto Alegre, eu estava com o cabelo azul, a parte baixa azul. E aí passou 6 meses, eu estava com o cabelo todo azul. E depois roxo, verde. E depois eu comecei a cortar ele. Até o momento que hoje eu tenho ele curto e já tive um pouco mais curto. Eu acho que, para mim, fisicamente, essa foi uma mudança que chocou até a própria minha família. Assim, foi uma coisa que eu precisava também fazer. Eu acho que eu tinha um apego com uma imagem que eu olhava no espelho e não me representava, assim. Então, Tá, ia te interromper, segue. Então, acho que fisicamente foi isso. E a questão emocional, minha maior mudança foi a questão de aprender a lidar com a solidão. Que Porto Alegre me ensinou isso. E me ensinou também que ser só não é uma coisa ruim. E que tu precisa saber. E que, na maioria do tempo, tu vai estar só. Mesmo que tu esteja rodeada de pessoas, tem várias pessoas para te ajudar sempre, tem coisas que só tu consegue fazer. E não adianta tu correr, ligar, fazer o que for. Tem coisas que tu tem que aprender a lidar contigo, que ninguém vai mudar. Eu acho que foi essa as principais mudanças que eu tive. Na roupa, tu fizesse alguma transformação também ou o cabelo foi a tua representação física? Eu sempre tive um estilo meio diferente, né? Eu sempre fui assim meia estranha assim no rolê. Né? Eu era a menina nas exatas de humanas. Eu era menina de humanas nas exatas, né? Então, questão de roupa, eu tinha um problema muito grande com o meu corpo. Então, eu sempre fui a pessoa que usava umas roupas mais largas. E eu dizia vários motivos, mas na verdade era porque eu não aceitava um pouco o meu corpo, eu tinha uma vergonha, uma coisa que eu desconstruí muito aqui. Eu estava conversando isso até ontem com uma amiga minha, da questão de usar o biquíni, que a gente está indo para a praia agora, agora no finde, e eu estava falando, tem que comprar um biquíni, porque até esse verão eu não usava biquíni. Eu tinha um problema muito grande com isso. Então, eu acho que eu aprendi a respeitar o meu corpo e amá-lo do jeito que ele é, que eu não preciso ter um peito tamanho tal e nem ser tão magra e eu não vou ser baixinha nem se eu quiser, entendeu? Eu tenho que aceitar que eu sou uma pessoa alta, que eu sou uma pessoa assim, e eu não vou conseguir mudar, e não vai ser usando uma roupa larga que vai me fazer parecer mais baixa, mais não sei o quê. Não adianta eu esconder aquilo, eu tenho que aprender a aceitar e valorizar e me amar dessa forma. Acho que foi um pouco disso, assim. E quando uma
quando tu te imagina lá no futuro, tu está agora aprendendo a lidar com o teu corpo que ele vai sofrer uma ação do tempo lá no futuro. Sim. Ele vai mudar, né? Ele vai mudar. Bastante. E tu acha que isso tem a ver com aquele teu limite dos 50 anos anterior ou não? Não era físico, era mais físico ou mais emocional? O teu... Antes, eu acho não. Eu acho que era mais emocional pela questão de pensar que quando eu chegasse naquela idade eu não ia conseguir fazer as coisas que eu queria fazer, que eu ia começar a depender dos outros. Acho que tinha esse emocional, lado, físico, assim. então. Não ia poder fazer por causa do físico. Eu acho que o que me assustava muito com a idade era pensar que talvez eu começasse a ser dependente dos outros. Nunca foi a questão do envelhecer, Se bem que eu fiz aquele negocinho que tu faz do aplicativo, de parecer mais velha, eu fiquei bem triste. Mas eu acho que não era... nunca Mas foi... aquele aplicativo não funciona. É? Não funciona. Ainda bem. E a gente cuida da gente para... Eu tenho várias metas, assim, que ao menos que eu quero cumprir, que são coisas que eu quero começar a fazer ao longo do tempo, assim. Eu quero... Hoje eu não cuido de nada, né? Nem alimentação, nem exercício, assim. Estou começando agora a tentar caminhar, correr, fazer algumas coisas assim, e estou me alimentando um pouco melhor. Comecei agora, mas eu não sou muito ligada a isso. Então, eu tenho algumas metas, tipo, com 25 anos... Não. Com 24, eu quero começar... 24, 25, eu quero começar a fazer yoga, quero fazer balé, quero fazer... Começar a fazer algumas coisas que eu poderia ter feito antes, mas que eu botei essas metas assim, que eu quero começar a fazer e continuar. São atividades que eu acho que vão fazer bem. Então, hoje eu faço meditação, que foi o que eu falei que com 20 anos eu ia começar a fazer meditação. Então, tem algumas práticas que eu estou querendo começar, que eu comecei agora, e aos anos, eu acho que eu vou começar a aumentar com mais atividades, que é pensando no futuro. Sim, se eu quero ser uma pessoa ativa, eu tenho que cuidar da minha mente. Uma coisa que ajuda a questão de foco e da mente, e memória, tudo é a meditação. Então, quanto antes eu começar, melhor para o futuro. Alimentação e assim. E no ciclo natural da vida, se tu não quiser ser dependente fisicamente, né, não tendo nenhum atropelo, é bom que o corpo esteja firme para levar a tua cabeça para onde tu decidir. Aí eu tu yoga. Quando tu tinha esse limite de 50 anos, como é que tu olhava para as pessoas com mais de 50? Com admiração. Olha, não era com preconceito? Que bom. Não, é que eu sempre convivo com pessoas mais velhas do que eu. E tanto que hoje, se for ver minhas amigas, no caso, a maioria tem de 30, 40, 50 anos. E eu sempre me dei muito bem para conversar com o pessoal mais velho. Então, na minha infância, eu convivia com meus avós e com as pessoas que rodeavam a minha casa. Todas tinham 60 anos, eram os avós dos meus amigos. E aí eu ia para casa das minhas amigas, eu gostava de conversar com as avós delas, que elas tinham histórias e tinham coisas para me contar. Então, eu sempre tive uma admiração. Mas também, por ser uma pessoa que gostava, agitada, que gostava de fazer as coisas e de criar coisas e colocar em ação, me machucava ver que, às vezes, as pessoas eram maravilhosas e tudo, mas estavam presas dentro de casa porque não podiam sair. Entendeu? Não podiam fazer as coisas porque precisavam do filho. Aí o filho não dava atenção. E aquilo acho que me dava preconceito, vamos dizer assim, com a idade, mas porque a pessoa ficava presa, mesmo sendo uma pessoa maravilhosa, e ela não tinha atenção das pessoas. E isso me incomodava muito. Mas eu sempre tentei... Vamos pensar em alguma dessas pessoas. Elas não saíam porque elas tinham se colocado um limite, tipo, eu não vou sair porque eu não dirijo, então eu preciso que meu filho me leve, ou eram pessoas que tinham limitação física real, assim, tipo, preciso de uma muleta ou alguma coisa assim.
Algumas tinham limitações físicas mesmo, mas a maioria eu acho que era uma coisa que elas se impõem aquilo e acabaram aceitando que, bom, não consigo, não dá para me fazer, porque eu não posso sair. Elas até poderiam, na verdade, mas elas acabaram aceitando aquilo que talvez alguém impôs a elas, ou elas mesmo, pela criação e a forma que elas tinham de viver, acabaram, foram elas. Tu vê, olha essa questão do tempo, do sujeito histórico, de tudo que a gente pensa que já evoluiu e que ainda está aqui presente, porque esse teu pensamento, se tu tens 22 anos, esse teu pensamento ele ocorria na tua cabeça quando tu tinhas quantos anos? 7, 5, 10? Acho que uns 7, 10 anos. Então, há 15 anos atrás, essas pessoas com esses limites existenciais estavam por aí. E aí, algumas ainda estão aí, né? Sim. Temos... eu me lembro que eu tinha o seu Valdemar, que eu convivia muito, que ele tinha 97 anos. Não, ele morreu com 97. Ele tinha 95, mais ou menos, eu acho, na época. E ele tinha um Corcel. E aí todos os filhos queriam que ele não dirigisse mais o Corcel. Só que ele seguia dirigindo até o momento. E eu achava aquilo muito... Para mim era muito... Tipo, não pode. Ele está dirigindo. Está tudo bem. Ele bateu ali, não sei o quê e tal. Começou a ter uns acidentes. Mas... E para ele era muito importante aquilo. E foi doloroso para ele não dirigir. Entendeu? E aquilo me machucava, porque eu via que não era uma coisa que ele estava se impondo, porque ele continuava, a gente ia junto no banco, a gente fazia as coisas, aí ele comprava um sorvete para mim, para me acompanhar ele, e a gente andava, ia lá num lugar para o outro, e ele dirigia, e para ele fazia muito bem. E acabaram que imporam para ele, não, ele não vai mais dirigir, porque vai fazer... Tá, tudo bem, começou a ser um perigo para as outras pessoas, porque aí ele começou a ter alguns acidentes, tipo, do foco até, porque ele tinha 95, 97 anos. Mas ele, por outro lado, também era uma visão que eu tinha que me agradava, assim, pensando na velhice, assim. Eu gostava disso, eu gostava de ver, eu gostava de compartilhar com eles, de jogar carta e coisa, porque eu via que não, ele está super bem, eu quero isso. Mas também, por outro lado, eu via outras pessoas e pensava, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero uma pessoa mandando em mim, mesmo que eu era mandada. Não, mandada porque tu era muito jovem, né? Sim, que sim. a gente fala, né? Mandavam em mim. De verdade, esse mandar seria uma orientação, aí, eventualmente de forma mais impositiva do que necessário. Mas é uma educação, né? Ajudar na formação. Essa questão da limite da idade, o meu pai, com 80 anos, devolveu a chave do carro, disse, não dirijo mais. Ele tinha um primo que eles tinham exatamente a mesma idade, assim, meses de diferença. Meu pai morreu com 96 anos e esse primo morreu com 98, eu acho. E eu acho que ele dirigiu até os 97. Também numa cidade do interior, com limitações. Não sei se até os 97 ele dirigiu, mas até os 96 eu tenho certeza que ele dirigiu. Assim. Então, também isso é uma decisão muito pessoal. Meu pai, em compensação, andou a cavalo até os 90. Tinha outro risco, os filhos ficavam... meu Deus, socorro! Os filhos, eu e os meus irmãos todos, né? E a gente fica, não tem como. Outro dia eu entrevistei uma pessoa aqui que disse, a gente cai e quebra, né? E daí, com essa idade, a partir dos 60, já fica um pouco mais complexo. Mas são escolhas. Correr o risco de cair e quebrar ou não ter aquela emoção. Mas a autonomia de tu poder escolher é bom, tá, tudo bem. Eu sei dos riscos, mas eu quero continuar e eu posso. Essa autonomia, eu acho que é a questão. Que hoje as pessoas conseguem ter mais, mesmo independente da idade, assim, as pessoas conseguem ficar mais velhas e ainda manter a autonomia. Pois é. Eu hoje vim com
vim com uma camiseta que eu não tenho certeza que aparece aqui, mas Alegria, a melhor coisa que existe, do Vinícius. E eu queria falar um pouquinho, porque isso tem a felicidade, tem a alegria e as tristezas. Na mesma letra que o Vinícius escreveu, aliás, na mesma música onde ele escreveu Alegria é a melhor coisa que existe, ele também escreveu que é preciso ter uma certa tristeza para fazer um samba, que uma mulher linda também tem que ter um pouco triste, tem que ter. Como é que tu lida com essas questões? Alegria, tristeza, felicidade. Quais são as representações para ti? Eu sou bem inconstante, assim, eu vou dizer. Tu é bem normal, então. Eu fui numa astróloga e, lendo meu mapa, uma hora ela começou a rir. Ela falou assim: tu é uma pessoa que ama, que sofre, que está morrendo ali. E aí passa uma borboleta e tu olha a borboleta e tu esquece tudo, tu segue a borboleta feliz, correndo, saltitante atrás. E eu acho que eu lido mais ou menos assim. Eu acho que são fases que tu precisa viver. Tu precisa ter momentos tristes para também reconhecer a felicidade. Assim como tu tem que saber valorizar a felicidade e saber que aquilo não é sempre. E também seria uma coisa horrível tu ser feliz o tempo inteiro, ou tu ser triste o tempo inteiro, né? Então eu acho que são coisas necessárias. Tem que viver a tristeza, que nem a gente fala a questão do luto, tem que viver o luto, tem que viver também o ápice de alegria e não se sentir mal com isso, né? Nem com um nem com o outro. Porque eu teve um momento da minha vida que eu ficava me culpando às vezes por estar feliz. E o que te fazia te culpar por estar feliz? Porque eu me sentia muito culpada. Bom, eu estou feliz porque eu tenho todos os privilégios e outras pessoas não têm. Então, essa comparação de discreto. Gente, isso aqui é uma dica bem discreta do Roberto Pintaúdi, que é para falar o que mesmo? O nome do programa. E da rádio. Gente, o nome do programa é Please de Sua Santa. Será que eu não falei? Não, eu falei lá no início que eu disse que o programa era Please de Sua Santa e que hoje a gente ia entrevistar alguém Avan de Sua Santa. Mas estamos aqui na Rádio Web EO. E a gente está aqui na Rádio Web EO. A primeira rádio web do Brasil. Que é uma rádio pensada para falar muito do ponto de vista feminino. Esse programa aqui, inclusive, encampou a história. Quem tem Please de Sua Santa, ou vai ter um dia, enfim, são mulheres. A gente só entrevista mulheres aqui, que é 50%, aproximadamente, da humanidade, e que impacta nos outros 50%, assim como os outros 50% impactam neste 50%. Não tem como pensar de um lado sem pensar no outro, e é isso, né? As mulheres impactam na vida dos homens, os homens na vida das mulheres, o pensamento masculino, feminino, enfim, que são pensamentos, são grandes diretrizes, né? Independente dos LGBTs, Qs e etc., tem uma matriz de origem de pensar masculino ou feminino que se manifesta um pouquinho mais em um ou outro ponto, né? Então, estamos na Rádio Web EO e para vocês já estão aqui, ok, né? Mas querem contar para alguém como é que chega na rádio, entra lá no Google, Rádio Web EO, e procura a sua rede de preferência, a rede social de preferência, vai encontrar no YouTube, Instagram e etc. Isso aí. Então, nós ainda temos aqui alguns minutinhos para conversar. E nós fomos interrompidas quando a gente estava falando sobre o quê mesmo? Sobre sentimento. Sobre o sentimento, alegria e tristeza e felicidade, que são coisas que vão pela vida toda. E tu estavas explicando que tu te sentiu um pouquinho culpada, sendo feliz, porque... Por comparar as realidades, os privilégios. Eu acho que foi um momento que eu comecei a me dar conta dos privilégios da vida, assim. Uhum. E
foi quando eu comecei a ver outras realidades. Querendo ou não, eu vivia numa realidade bem fechada, onde a gente era todo mundo, entre aspas, feliz, assim, ninguém passava necessidades. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi outra realidade e isso me chocou bastante, os privilégios. E eu comecei para aí, não, eu sou a pessoa que acho super desconstrutora, querendo mudar as coisas, mas eu tenho super privilégios e eu não reconheço isso. Então, aprender a lidar com isso e pensar, bom, eu tenho esses privilégios, então vamos usar isso para tentar todos tenhamos, né? Vamos, em vez de eu ficar me culpando por tê-los, vamos aproveitá-los para fazer algo melhor para todos. Eu acho que foi isso que me acontecia, assim. Poxa, eu estou super feliz aqui. Eu acabei de passar por uma pessoa ali na rua que estava precisando de coisas que eu não valorizo e estou desperdiçando, assim. Eu acho que era isso que me culpava muito, assim. Essa tomada de realidade, assim, de consciência que talvez foi tardia ou não sei. Depende do conceito, perspectiva. Depende das perspectivas. Tem gente que já chegou aos 60 e ainda não teve essa consciência dos seus privilégios, né? Ou já, às vezes, tem pessoas que morrem sem ter essa consciência, né? Ou achar que é justo, que é simples assim a vida. E não. Que é uma questão de meritocracia, né? Tem gente que defende esse discurso de meritocracia, então... Então, para a gente ir concluindo, tu vai estar dirigindo ou não com 95 anos, Natália? Olha, eu não sei se eu vou conseguir dirigir. Tu dirige? Não consegui. Essa foi a minha tristeza. Carteira de motorista não foi uma coisa que eu consegui ser aprovada. Foi a minha primeira reprovação na vida, até. Foi bem complicadinho. E a bicicleta? A bicicleta agora, o bike pod, está me influenciando, eu vou começar a usar. Mas eu pretendo, sim, estar me movimentando e ser autônoma, feliz, com os 95. E o que será que tu vai contar assim, para as pessoas? Que tu começasse um projeto numa rádio, que era uma rádia e não um rádio, que essa rádio fez muito sucesso. Então, eu pretendo, quando eu tiver uns 80 anos, estar viajando pelo mundo dando palestra sobre a EO, né? Adorei, ó, tá batendo na mesa. A ideia é ser a tia rica que viaja pelo mundo dando palestra sobre a EO. Essa é a minha ideia. Esse é o grande plano. Esse é o plano, hoje. Hoje. Então, eu acho que esse é um bom plano. E aí tu não vai saber se tu vai ter tido filhos, porque tu diz que isso é uma possibilidade. Quantas línguas tu vai estar falando para poder viajar pelo mundo? Ah, não, agora a gente fala aqui, as pessoas cada um traduz para a sua língua. Não, mas eu tenho algumas coisas que eu quero aprender, né? O francês. Uhum. Eu quero algumas línguas que eu quero aprender. Francês. Ela sabe dizer plus de 60. Francês, o alemão, que um pouco eu já estudei e eu quero retomar, que é uma coisa que eu gosto muito. Francês, alemão, italiano. Eu gosto muito de italiano, acho tão... O inglês eu tenho um super preconceito com o inglês, assim, mas eu sei que é muito importante, eu preciso ser fluente em inglês, principalmente na nossa área. Mas eu tenho 7 idiomas, mais ou menos, assim, que eu quero aprender. Nossa, quando eu estava fazendo letras, eu tinha uma colega que já falava 6. Ela tinha a minha idade, já falava 6. Era a minha frustração. Ela falava grego, porque era de família. Ela era uma família judia, de origem grega. Ela falava francês, inglês, alemão. E ela, na faculdade tinha latim. E ela estava aprendendo japonês. E ela casou com um japonês. Olha só. O filho da Dona Zélia, o Sami, ele falava 7 idiomas. E aí eu me lembro que quando ela ia discutir alguma coisa com ele, falar alguma coisa, ela xingava ele em francês. Très chique. Eu achava tão chique, tão glamuroso aquilo. Eu ficava esperando o momento que ela fosse... Eu queria que ela me xingasse às vezes. Me xingue em francês, por favor. Eu achava maravilhoso aquilo. E ele falava 7 línguas, assim. A boa notícia, Natália, é que depois que a gente aprende o primeiro, aprender o segundo é mais fácil. Sim. E fica cada vez mais fácil. Né?
As sinapses. E precisa de dedicação. Precisa de dedicação. Mas é também uma das coisas que mais abre o horizonte, porque as palavras são muito a fonte, né? Eu sou muito sopa de letrinha, e cada história de cada palavra, em cada língua, em cada contexto, dá uma perspectiva, e a gente não aprende uma outra língua sem aprender a cultura daquela língua, né? A história daquela língua. Sim. Então, a gente está aqui se despedindo, pensando em aprender. Eu adoro quando a gente consegue terminar o programa pensando em aprender, que eu acho que é o que move o mundo, essa curiosidade, a vontade de aprender, e essa sensação que a gente pode aprender em qualquer momento, em qualquer data. Com, sei lá, 80 anos dá para começar a aprender a tocar piano, se os dedos permitirem, ou, enfim, fazer qualquer coisa, e às vezes tu pode passar a vida produzindo intelectualmente com 80, bom, vou aprender a bordar, que seja. Tá? Então, um Plis de Sua Santo para todo mundo, muito feliz, muito produtivo, cheio de sonhos para o futuro. É isso, Natália? É isso. Legal. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.